Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós vamos dar continuidade, meus irmãos, à nossa aula de eclesiologia, e hoje eu quero finalizar com vocês falando sobre os atributos da igreja, tá? Os atributos da igreja, dando sequência, portanto, à nossa aula anterior, quando nós falamos sobre a igreja como organização e organismo, e também demos continuidade ali falando sobre a natureza da igreja. A igreja, fizemos uma diferença entre a igreja visível e invisível, a igreja triunfante e a igreja militante. Então nós vimos tudo isso na aula passada, e eu encerrei justamente com o pensamento de Calvino, quando eu disse lá na aula passada que Calvino disse na sua época que devemos pensar na igreja invisível não como algo imaginário, mas sim dentro da perspectiva, seguindo ele a perspectiva de Agostinho de Hipona. Calvino insistiu que a igreja invisível ela existe substancialmente dentro da igreja visível. Ou seja, dentro da visão calvinista, a principal tarefa da igreja invisível é tornar a igreja visível visível. Isso por meio do testemunho da igreja local. Hoje nós vamos finalizar então essa aula passada falando sobre os atributos da igreja, tá? A sequência seria a leitura que eu já passei para vocês. Então vocês já tiveram uma leitura suplementar, que é a leitura acerca das marcas da igreja, e hoje eu quero finalizar falando então sobre os atributos da igreja. Atributo, todos nós sabemos que é uma qualidade dada a algo ou alguém, tá? Então a definição de atributo é esse. Quando falamos em relação a Deus, nós falamos dos atributos comunicáveis e os atributos comunicáveis, ou seja, o atributo comunicável como sendo algo que há em Deus, que nós podemos ter, e há uma relação, há uma comunicação. E o atributo incomunicável, quando é algo próprio de Deus que eu e você jamais podemos ter. Então, apenas para nós entendermos a ideia de atributo. Quando falamos sobre a igreja, quando falamos de atributos nos referindo à igreja, nós estamos, portanto, usando esse termo para nos referir às qualidades essenciais da igreja, tá bom? Então, para nos referir às qualidades essenciais da igreja, sendo que essas qualidades elas são conferidas primariamente à igreja como organismo invisível, e só secundariamente como instituição externa. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos ver algumas coisas aqui que isso, quando nós falamos de que essas qualidades elas são conferidas primariamente à igreja invisível, é justamente para falarmos da ideia de que essas qualidades a igreja invisível sempre vai ter. E uma dessas qualidades, desses atributos da igreja, é justamente a sua unidade, tá? A sua unidade. Então veja, a unidade da igreja. E nós já vimos, meus irmãos, que os católicos romanos, e a gente sempre se refere à questão católica e protestante, porque quando se fala da ideia de eclesiologia, nós precisamos entender que há uma divergência muito grande entre católicos e protestantes, e que isso foi um dos estupins da reforma protestante. Quando começou a reforma protestante, uma das coisas que foi se definir foi justamente a ideia de igreja, porque o catolicismo tinha e tem uma ideia equivocada do que realmente é a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós já vimos que os católicos romanos eles reconhecem como igreja apenas a organização hierárquica, ou seja, apenas a instituição local. A unidade desta igreja, segundo a perspectiva católica romana, se manifesta, portanto, em sua impotente organização mundial. Berkoff vai dizer, por exemplo, que esse
reconhecer a unidade da igreja dentro de uma perspectiva de organização mundial visa, nas palavras dele, incluir a igreja de todas as nações. O centro real não se acha nos crentes na perspectiva católica, mas de acordo com estudiosos, o centro real é sim na hierarquia e não nos crentes. Contudo, veja, a reforma protestante, na visão da reforma protestante, a unidade da igreja não é primariamente de caráter externo, ou seja, não se manifesta na hierarquia, mas sim de caráter interno e espiritual. Por uma razão muito óbvia, é a unidade do corpo de Jesus Cristo, do qual todos os crentes são membros. Essa unidade se dá em Cristo, não na estrutura. Por isso que a unidade, nós não trabalhamos, e aí eu vou citar um texto para vocês mais à frente, eu vou ler para vocês aqui. Nós não trabalhamos para criar uma unidade, ela já existe em Cristo. Nós nos esforçamos para manter a unidade. Diferente, tá? É diferente. Então veja, por que isso, irmãos? Porque o corpo de Cristo, como já citei, é dirigido por Cristo. É dirigido por Cristo e não pela hierarquia. Aqueles que são chamados por Deus para conduzir a igreja local estão debaixo da autoridade de Cristo. Deve reger a igreja de acordo com a vontade de Cristo. Por isso que na visão reformada, nós entendemos justamente dessa forma. Este corpo ele é dirigido por uma cabeça, que é Cristo, que também é o rei da igreja, e é vivificado, essa igreja ela é vivificada por um só Espírito, o Espírito de Cristo. Logo, essa unidade ela se dá em torno de Cristo, e se dando em torno de Cristo, implica que todos os que pertencem à igreja participam da mesma fé, são solidamente interligados pelo mesmo laço de amor e têm a mesma perspectiva gloriosa do futuro, vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então veja, essa unidade ela se dá justamente dentro das perspectivas que estão em Cristo. A fé, os laços de amor, a perspectiva gloriosa do futuro. Essa unidade, ela interior, portanto, ela deve ser expressa externamente, sim. Por exemplo, algumas ações, algumas coisas que nós fazemos na igreja local expressam externamente essa unidade que já existe. Vou dar um exemplo para vocês. A profissão e conduta cristã dos crentes. Quando nos reunimos para adorar, no período da adoração, adoramos o mesmo Deus em Cristo. A participação nos sacramentos, ou seja, batismo e santa ceia. Todas essas são manifestações visíveis de uma realidade invisível. Esses momentos em que o povo de Deus se reúne em torno de algo comum, expressa justamente aquilo que é a unidade interior, tá? Aquilo que é a unidade interior. Portanto, não há dúvidas que essa unidade interna da igreja invisível também o é da igreja visível. E isso fica claro nesses exemplos que eu citei para vocês e alguns textos que também nós podemos ler no Novo Testamento. Tem dois textos que eu cito aqui para vocês e eu quero que vocês depois leiam. O primeiro texto é 1 Coríntios capítulo 12, versos de 12 a 31. E o outro texto que eu vou ler para vocês é Efésios 4. Efésios 4, verso 4 a 16. Paulo vai falar justamente dessa realidade de unidade. Olha o que ele vai dizer lá no verso 4. Efésios 4, verso 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
Aí ele segue dizendo, o texto falando sobre o ministério e serviço dos crentes. E aí verso 16 ele diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então veja, um só corpo, um só espírito, foi chamado numa só esperança da vocação, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual age sobre todos. Esse é um dos textos que vai apontar justamente para essa realidade, da unidade da igreja, dessa unidade da igreja. Tudo isso para falar justamente dessa realidade. A unidade não é algo que é conquistado, a unidade da igreja não é algo que pode ser produzido no sentido de que eu vou criar a unidade. Ela já existe, porque quando se fala da unidade da igreja, está se referindo a um dos atributos dessa igreja. Ela é única, ela está unida em torno de Cristo, e tudo que ocorre a partir de Cristo, debaixo da ordenança de Cristo, apontam justamente para Jesus, tá? Aponta justamente para Jesus. Quando a igreja deixa de vivenciar essa unidade, é porque ela está se distanciando daquilo que é a igreja. Então ela precisa novamente voltar para vivenciar aquilo que de fato ela é em Cristo. Ela é única e precisa caminhar, portanto, dentro de uma perspectiva bíblica da qual Cristo mesmo deseja para a sua igreja. Outro atributo da igreja é a sua santidade. A igreja é absolutamente santa. A igreja ela é separada. Num sentido objetivo, ela é considerada, portanto, em Cristo Jesus. Santa em Cristo Jesus. E isso por uma razão muito óbvia. Em virtude da justificação que há em Cristo. Essa igreja, portanto, santa, ela é convocada para vivenciar a santidade interna. Para vivenciar essa santidade interna de forma externa. Paulo, por exemplo, quando vai escrever os Coríntios, a igreja de Corinto, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 20, ele começa dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto. Veja bem, a igreja de Deus que está em Corinto, igreja local, visível, aos santificados em Cristo Jesus, uma realidade. Ele está falando que uma igreja local e aqueles que fazem parte da igreja local, eles são santificados em Cristo Jesus. A santidade é uma realidade. Mas ele continua dizendo: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Um imperativo para manifestar visivelmente uma realidade interna da igreja. Aquilo que a igreja é, por natureza, santa, ela é chamada para externar essa santificação no dia a dia. Isso se dá por meio da igreja local. Logo, a santidade é atribuída também secundariamente à igreja visível. Essa igreja que é santa, ela não se tornará santa. A igreja de Cristo é santa. Ela precisa manifestar essa santidade por meio das suas ações externas. Então veja, a igreja ela é absolutamente separada. Ela tem uma função nobre. A agência do reino tem uma função nobre, mas a igreja, enquanto igreja visível, ela é santa. Ela é uma igreja pura, mas essa realidade interna, deve ser a cada dia expressada de forma externamente por meio dos crentes, pela forma como esses crentes, portanto, servem a igreja local, Então é nesse sentido que nós falamos justamente aqui. A igreja de Cristo, ela portanto é uma igreja santa. Uma das qualidades da igreja é que ela é uma igreja santa, ela é uma igreja separada, ela foi separada por Deus, ela foi convocada, ela foi chamada, ela foi tirada para fora do mundo, de uma sociedade caída. E essa igreja que somos nós fomos tirados desse mundo, das práticas desse mundo, para viver nesse mundo, manifestando aquilo que é
que deve manifestando aquilo que de fato é uma vida diferente, o que é viver em Cristo Jesus. Então veja, a unidade da igreja se dá em Cristo Jesus. Tá? Então, a unidade da igreja, um dos atributos, uma das qualidades da igreja é que ela é única. A unidade dela se dá em Cristo Jesus. Outro atributo da igreja é que ela é santa. A igreja é absolutamente santa, ela é separada. E a sua ação, a forma como a igreja local vive o evangelho vai justamente manifestar essa santidade que já existe. Porque à medida que buscamos mais ao Senhor, renunciamos a nós mesmos, nos tornamos cada vez mais parecidos com o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Outra característica ou atributo da igreja local, da igreja de Cristo, é justamente a sua catolicidade. A igreja romana, ela se apropriou do atributo de catolicidade como se somente ela tivesse o direito de chamar-se católica. Como os demais acima citado, ela também, ela traz para si ou defende, essa igreja, ela quer trazer para si o direito de apenas ela ser chamada de católica. Mas essa expressão, esse termo, não se aplica apenas a católicos romanos. E por quê? O termo católico, ele deve ser aplicado primariamente à igreja invisível. Por que isso, irmãos? Porque o termo católico significa aquilo que é universal ou geral, que tem a ver com todos os filhos de Deus formam a igreja católica, ou seja, a igreja universal. É comum, e eu entendo isso, que às vezes, por conta de não conhecer essa realidade, é comum quando falamos que somos católicos, muitos crentes olharem de forma assustada, talvez por desconhecer o termo e pensar, olha, talvez isso aí é mais uma heresia. Já ouvi pessoas que quando nós falamos do credo apostólico, creio na Santa Igreja Universal, o pessoal fala, como assim nós cremos na Igreja Católica? Como assim? Justamente por desconhecer. O termo católico é aquilo que é universal ou geral. Tá? Esse termo não é usado no Novo Testamento para descrever a igreja. Os pais da igreja primitiva que usaram essa palavra para expressar um importante ensino do Novo Testamento. Ou seja, que a igreja como um todo é mais do que uma igreja local. A igreja como um todo, espalhada pela face da terra, ela é mais do que uma igreja local. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja local jamais vai fechar. Não, a igreja local pode fechar, mas a igreja de Cristo jamais fecha. É justamente por esse entendimento que nós temos acerca do que é a igreja. Então veja, nós somos católicos nesse sentido. Esse termo ele é usado para descrever, portanto, mais do que a igreja local, mas para descrever, mas justamente para descrever a igreja como um todo, a reunião dos filhos de Deus, Por isso se usa o termo católico para se falar de que a igreja ela é universal. É óbvio que a gente hoje faz uma diferença. Então, você é católico. Então, para diferenciar, entendendo que muitos não sabem o significado do termo, você vai dizer que você é católico apostólico, ou seja, você segue o ensino dos apóstolos. Já a Igreja Católica Romana, ela vai seguir os ensinos do Papa ou do Grande Pai, como eles dizem. Mas nós somos católicos apostólicos porque seguimos o ensino dos apóstolos, conforme registrado nas Escrituras, tá? Conforme registrado nas Escrituras. Quando a igreja lutou, e aí
Nós precisamos compreender um fato histórico aqui, colocado por Edward Clowney, que é o autor do livro, que esse capítulo, A Catolicidade da Igreja, eu tiro justamente desse livro, A Igreja. Clowney, ele vai dizer o seguinte, e eu achei algo muito interessante. Quando a igreja lutou contra o falso ensino, o termo católico passou a ser usado para descrever a igreja ortodoxa em distinção dos hereges gnósticos. Segundo estudiosos, diz Clowney, como Hans Kuhn, a grande virada ocorreu com Constantino, ou mais precisamente com Teodósio, pois sob o edito religioso de 380, a Eclésia Católica tornou-se a única religião nacional legalizada. Mas a ideia de católico é justamente o entendimento de universal, pois tem a ver com totalidade e não com localidade. Ainda nas palavras de Clowney, a catolicidade deve ser preciosa para os cristãos, pois isso significa submissão ao Senhor da igreja. Somente Ele pode edificá-la, e Ele escolhe para suas pedras vivas não muitos sábios ou poderosos ou ricos. Sua igreja é composta dos perdidos, aqueles que perderam tudo por Cristo, mas que encontram tudo em Cristo. Fecha aspas. Então veja, essa é a ideia. Então a igreja, os atributos da igreja justamente acerca quando falamos de atributos ou qualidades essenciais da igreja, nós estamos falando de uma igreja única em Cristo, que tem a sua unidade em torno de Cristo. Nós falamos de uma igreja santa, que ela é santa, ela é separada, absolutamente separada no seu sentido objetivo, e que manifesta essa santidade de forma externa por meio da igreja local, e que ela é católica, ou seja, ela é universal. A igreja de Cristo está espalhada em todos os lugares do mundo, que é justamente a reunião dos filhos de Deus. Então veja, catolicidade, como nós vimos, não tem a ver com local, não é para descrever local, mas sim catolicidade é para se referir à igreja como um todo. E a igreja como um todo, ela é mais do que uma igreja local. A igreja local é a agência, mas a igreja de Cristo é um todo espalhado pela face da terra. Então eu queria que vocês compreendessem finalizando a nossa aula passada, encerrando aqui falando sobre os atributos essenciais da igreja. Na próxima semana, na próxima terça, Deus assim, aliás, na quinta-feira agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o governo da igreja, e nós vamos falar sobre o poder da igreja, tá? O governo da igreja e o poder da igreja, dando continuidade à nossa aula na quinta-feira. Deus abençoe a vida dos irmãos, e qualquer dúvida sobre a aula de hoje, os irmãos podem me procurar, enviar um áudio ou algum comentário para que eu possa sanar qualquer dúvida dos irmãos. Deus abençoe e obrigado por dispor do seu tempo para me ouvir nestes momentos. Deus abençoe, irmãos.